Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Enquanto os irmãos estão se chegando lá, meu amado, nesse tempo de pandemia, nós temos investido, Investido em tecnologia, investido em divulgar as mensagens, divulgar o culto também nas redes sociais, YouTube, Facebook, a fim de que a palavra do Senhor possa ser compartilhada, possa ser divulgada, possa alcançar outros corações. Então eu desafio os irmãos, se você ainda não curtiu o YouTube da igreja, o Facebook da igreja, faça isso. Compartilhe as mensagens que nós postamos, tá? Vamos postar essa também para os irmãos poderem assistir, divulgar. E divulgue isso para a sua rede de contatos, a fim de que a palavra do Senhor possa alcançar outros corações. Muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir na igreja e ela não vem por alguma coisa, por alguma razão. Mas de repente a palavra do Senhor, em algum momento, alcança o coração dela, aquilo que ela precisava ouvir, necessitava ouvir. E Deus então fala ao seu coração. A palavra do Senhor não volta vazia. Então eu desafio a igreja a compartilhar isso, a divulgar isso. Nós temos tido um feedback de quem tem ouvido da palavra do Senhor, pessoas de outras igrejas, que a palavra do Senhor tem chegado aos seus corações também. Então nós desafiamos os irmãos a compartilhar, divulgar isso também nas suas redes sociais. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Amém? Meu amado, eu quero pensar com você sobre o valor da vossa fé. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, o valor da vossa fé. A tia da escola da Cracinha está animada hoje, né? Os irmãos perceberam, que bênção, né? O valor da vossa fé. Meu amado, a fé, ela é a convicção, ela é a certeza, ela é a firmeza que nos dá, que nos leva adiante, que nos faz, que nos conduz em Cristo. Que nos conduz no Senhor. A fé é aquilo que baseia naquilo que nós estamos firmados, naquilo que nós estamos convictos acerca de várias coisas. Há pessoas que têm fé, que acreditam em algo e firmam a sua fé, firmam a sua crença naquilo que elas acreditam com toda a sua convicção.
com toda a sua certeza, com todas as suas forças. A fé é a convicção, é a certeza, é a exatidão daquilo que nós cremos em Cristo Jesus. E meu amado, aí eu quero pensar com você, dentro desse texto, sobre o valor da nossa fé. O valor da nossa fé. Pedro aqui começa no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele começa esse trecho dessa passagem dizendo: olha, louvado seja o Senhor, maravilhado seja o Senhor, glorioso seja o Senhor, que nos deu uma viva esperança, que nos deu algo vivo para crermos, para confiarmos, para dependermos, para colocarmos a nossa fé e caminharmos. Meu amado, ele diz: olha, bendito Deus, louvado seja o Senhor, maravilhoso é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, louvado seja o Senhor por causa da sua misericórdia. Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida, Ele de fato nos deu uma razão, um sentido para nós vivermos. Ele de fato mudou a nossa vida por completo. Ele tirou nós de um estado pecaminoso, de um estado que nós caminhávamos a passos largos para o inferno, para a condenação, para a morte eterna, e nos levou para a sua maravilhosa graça e glória. Ele nos tirou do lamaçal de lama, do pecado, da perdição, e nos deu vida, uma vida abundante em Cristo. Então Pedro diz: olha, louvado seja o Senhor, porque Ele regenerou a nossa vida, Ele mudou a nossa vida, como da água para o vinho. E nós vemos tanto isso, vidas sendo transformadas unicamente por causa do poder da graça de Deus, unicamente porque o Senhor tem agido em suas vidas. Pessoas que nós olhávamos muitas vezes: esse daí não vai dar em nada, ou esse daí está perdido, olha a vida que essa pessoa leva. Mas quando ela encontra o Senhor, quando Deus encontra ela, quando Deus chama ela e transforma a sua vida, nós vemos aquela pessoa que antes nós dizíamos: essa pessoa não vai prestar. E então nós vemos onde Deus a conduz, onde Deus a leva, o que Deus faz na vida dela. Diz: o Senhor transformou essa vida, o Senhor regenerou essa pessoa, o Senhor transformou essa pessoa. Meu amado, eu não faço nada em minha vida, eu não tenho poder para fazer nada, para transformar a minha vida. Eu posso ter decisões que mudam o meu destino, que mudam as minhas ações, as consequências delas. Mas uma vida transformada, uma vida de fato regenerada, uma vida que traz uma nova criatura, somente o Espírito Santo do Senhor, somente Cristo Jesus pode assim fazer. É o que Pedro está dizendo aqui: olha, bendito seja o Senhor, bendito Deus e Pai, que manifestou a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor nos transformou, meu amado. Ele nos regenerou, Ele nos deu motivos de sobra para nós louvarmos, adorarmos, cultuarmos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, exaltarmos o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos adorando, cultuando ao Senhor. O Senhor nos deu motivos de sobra, porque Ele nos deu uma viva esperança, uma esperança que não está morta, uma esperança que não é baseada em fatos que passam, em fatos que são limitados, em fatos que têm prazo de validade. O Senhor, pelo contrário, Ele nos firmou numa viva esperança em Cristo. E diz mais, o verso 4 diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Cristo nos tirou da perdição eterna e nos levou, nos colocou, ou nos deu uma herança incorruptível, a glória eterna com Cristo Jesus, onde a traça e a ferrugem não entra, onde nada pode destruir, pode abalar. A palavra do Senhor diz que onde não há choro nem pranto, as primeiras coisas já passaram. O Senhor nos tirou de um estado pecaminoso e nos levou para uma herança viva, gloriosa, incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós outros.
Olha que maravilha! O Senhor te tirou do lamaçal de pecado, de perdição. Você e eu estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque é assim que a palavra do Senhor nos diz, que nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Unicamente por você ter nascido, você já nasceu pecador. Mas o Senhor nos tirou desse estado e nos levou para um lugar, ou nos deu como herança a glória, a presença do Senhor. Um lugar incorruptível, sem mácula, sem mancha, sem defeito, perfeito, imarcessível, reservada para quem? Para vós outros, para mim e para você. E aí o verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O valor da vossa fé, meu amado, ela é vista na salvação. Ela é vista na salvação, no poder de Deus mediante a fé. A primeira coisa que eu e você precisamos entender, que o valor da nossa fé, ela é manifestada na salvação em Cristo Jesus. O valor da nossa fé não é algo que eu e você podemos comprar. A palavra do Senhor nos ensina que nós fomos comprados por alto preço, por um preço que eu e você não poderíamos pagar de forma alguma. A salvação, o valor da fé, ela vem, ou ela está mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. O valor da fé, ela é vista na salvação em Cristo Jesus, na salvação em Cristo Senhor. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu de fato entendo que eu preciso de Ti. Eu de fato entendo que eu necessito do Senhor. Eu de fato entendo que sem o Senhor eu nada sou. Sem o Senhor eu perdido estou. Sem o Senhor não há valor nenhum. A fé nos leva a dependermos, a confiarmos no Senhor. Essa é a primeira etapa do cristão. Porque se o cristão não tem a convicção de que a sua fé está firmada no Senhor, ele precisa rever se de fato é um cristão. Porque o que nos garante que nós somos cristãos em Cristo é a nossa fé firmada, alicerçada na salvação em Cristo Jesus, onde ninguém pode tirar, onde ninguém pode arrancar, onde ninguém pode dizer: olha, você não vai pertencer mais aqui, porque ela está firmada em Cristo. O valor da nossa fé, meu amado, ela está arraigada em Cristo Jesus. Olha que maravilha, o fato de nós sermos salvos em Cristo, não é na sua capacidade, não é porque você é melhor do que o outro, não é porque você tem qualidades boas, mas é porque Cristo aprova a Ele demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua misericórdia sobre nós, nos firmando nele, por meio da fé. Por meio da fé em Cristo, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, uma fé firmada nele. E essa é a primeira coisa que eu e você precisamos relembrar, reafirmar a convicção de que a nossa vida, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos reafirmar na nossa vida. Trazer isso de fato à memória. Porque isso é a base para tudo aquilo que Pedro vai ensinar no decorrer desse texto. Ele diz: olha, primeiro lembre-se que nós temos sido guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Olha o que diz o verso 6: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã, né, é um mar de rosas, porque nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência em Cristo Jesus, colocamos a nossa vida diante dele, porque nós fomos salvos por ele, mediante Cristo. Por meio da fé, nós dizemos: agora só tranquilidade.
E não é assim que Pedro exalta e diz aqui. Lembrando que Pedro estava falando para um povo que estava disperso, um povo que havia fugido para várias regiões da Decápolis, para várias regiões da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Um povo que havia se dissipado, fugido, porque os judeus queriam prendê-los por serem cristãos, por renderem-se diante do Senhor. E aí Pedro então, para firmar a fé deles, para dizer, olha, lembre-se que a vida de vocês está firmada em Cristo, mediante a fé, no poder, Deus tem os guardado no poder de Deus, por meio da fé. Mas ele diz no verso 6, isso exultais, mas lembre-se que no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações. O que Pedro está dizendo, olha, por mais que a fé de vocês esteja firmada em Deus, vocês vão passar por algumas lutas, por algumas provações. E é o que muitas vezes nós passamos e enfrentamos. Se de fato você diz ter fé em Cristo Jesus, você vai passar por algumas lutas, por algumas provações, por algumas adversidades, para ver o grau da sua fé em Cristo. Para ver se de fato eu e você estamos dependendo ou confiando no Senhor. Porque muitas vezes, meu amado, nós descansamos na tranquilidade que nós estamos salvos em Cristo, mas a nossa fé não é firmada, não é provada, não passa pelas lutas, pelas dificuldades, e quando elas vêm, nós pensamos, ó céus, ó vida, ó azar, vou parar por aqui. Mas as provações fazem parte para provar a sua fé diante de Cristo. O valor da vossa fé, ela está arraigada na provação ou na prova da nossa fé. O verso 7 nos diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O valor da fé, ela é uma fé que passa pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades, para de fato ver qual é o valor ou qual é o tamanho da sua fé em Cristo. É o Senhor trabalhando na sua vida, é o Senhor trabalhando em você, para que você possa ser um cristão que honre, glorifique, louve ao Senhor. A fé, meu amado, não é somente o firmar-se em Cristo, não é somente colocar a sua fé no Senhor e dizer, Senhor, eu confio no Senhor, custe o que custar, passe por que passar. Mas a fé, ela é o testemunho fiel em quem você crê e no porquê você crê. A fé é o testemunho diante das adversidades, se de fato você crê ou confia no Senhor. Tiago diz, olha, tem por motivo de toda alegria o passares por várias provações, porque uma vez provado, isso rende louvor e honras e glória ao Senhor. Tem por motivo de alegria o passares por várias provações. Mas o fato é que nós não queremos as provações, nós queremos a bênção, nós queremos a provisão, nós queremos que Deus nos abençoe. Não as provas, não as lutas. Mas se Deus está forjando a sua vida, Ele não está preocupado no seu bem-estar social, financeiro, ainda que Ele vai abençoar a sua vida grandemente nessas áreas, ainda que Ele vai cuidar de todas essas áreas da sua vida, financeira, espiritual, física, Deus vai cuidar de tudo isso. Mas o que Deus está mais preocupado em forjar cristãos que estejam prontos a demonstrar a sua fé em Cristo Jesus. O que nós mais precisamos, meu amado, o que o mundo mais precisa e necessita, é de cristãos forjados pela glória e pelas provações de Cristo. O que o mundo mais precisa é do ouro mais puro, mais depurado. E o ouro mais puro, o mais puro que existe, ele passa por altos graus ele é incendiado em vários graus, nos graus mais elevados, as temperaturas mais altas, a fim de se tirar toda a impureza, tudo aquilo que não serve, para que fique somente aquilo que é puro.
Esse é o processo de Cristo Jesus em nossa vida. Esse é o processo da fé. Esse é o processo do valor da nossa fé em Cristo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque nós somos provados, porque nós passamos por lutas, porque nós passamos por dificuldades, porque nós enfrentamos lutas, batalhas e às vezes gigantescas. É para que você seja o super-homem, a super-mulher, para que você seja o super-cristão. É para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado na sua vida. É através da sua vida, através da sua fé, que Deus é glorificado e honrado. É através da sua fé que o Senhor é visto. É através da sua fé que o Senhor é testemunhado. Como está a sua fé? Qual é o valor da sua fé? Será que você já não tem mais fé? Eu criei em Cristo e no meio das dificuldades, no meio das lutas, abandonei a minha fé. Deixei de confiar, deixei de depender, deixei de buscá-lo. Deixei de ser apurado. Deixei de passar pelo fogo, pelas provas. Se está tudo tranquilo na sua vida, meu amado, coloque a barbinha de molho. Alguma coisa não está bem. Porque se o Senhor quer trabalhar na minha vida e na sua, Ele vai mandar algumas lutas. Algumas bonanças, sim. Porque não é só lutas que o Senhor manda. Ele também manda as bênçãos. Depois das tempestades, depois das dificuldades, vem sempre a bonança do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor está forjando a sua vida e a minha para honrá-lo e glorificá-lo, nos preparando para o dia que nós estivermos diante dEle. Acontece que muitas vezes nós queremos estar na glória com o Senhor, mas nós não queremos ser preparados para esse momento, não queremos ser forjados para esse momento. Ou você não acha que o Senhor vai te levar para a glória só porque você creu nele, confiou nele, levantou a sua mãozinha, depositou a sua fé nele, sem ser forjado por ele? Deus vai trabalhar na nossa vida, meu amado. Deus trabalha na nossa vida o tempo todo, para que possamos estar preparados para o grande dia. Verso 8 nos ensina: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que maravilha esse verso 8. Ele resume muito bem o que é o cristianismo, o que é o cristão, o que é a fé em Cristo. Ele diz: a quem, se referindo a Jesus Cristo, a quem não havendo visto pessoalmente, como os apóstolos viram, a quem não havendo visto, há mais. Ou quem não ama o Senhor? Eu e você com certeza amamos ao Senhor, mas isso não mostra que nós vimos o Senhor com os nossos olhos fisicamente, como os apóstolos viram, mas nós amamos ao Senhor. Ele diz: no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que nos leva de fato a cultuarmos ao Senhor com toda alegria, com todo prazer, com toda satisfação, é que nós o amamos, não porque os nossos olhos viram, mas porque nós cremos nele. E porque nós cremos nele, nós temos o prazer, o anseio de louvá-lo, de cultuá-lo de uma forma maravilhosa. Meu amado, só quem experimentou estar diante do Senhor, só quem experimentou depositar a sua fé nele, sabe o quanto é bom louvar ao Senhor, com alegria incomparável, com alegria que não tem, o apóstolo que diz indizível, sem comparação, sem palavras para dizer, é uma alegria a que preenche o nosso coração de uma forma tão maravilhosa. O valor da nossa fé, por último, é a conclusão da fé. Pedro vai dizer: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo: olha,
A fé, ela serve para essa vida, para esse momento, para esse tempo, porque no momento que nós estivermos diante dele, você não precisa mais de fé, porque você estará diante dele, porque você estará na presença dele. A fé, ela serve para esse momento, para essa vida, para este tempo, até a conclusão dela, até a conclusão da nossa fé. Permanecemos firmes diante do Senhor, permanecemos firmes na presença do Senhor, permanecemos firmes diante do Senhor em todo o tempo. Tem um velho hino, dizer velho hino é redundante, né? Porque se é hino, já é velho, né? Que diz: temos por lutas passados, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Meu amado, é assim. Se nós temos ou podemos chegar aqui, é porque o Senhor tem nos guardado em todo o tempo. O passar por provações não significa que você vai passar sozinho por elas, mas o Senhor te conduz, passa com você em todo o momento, em cada circunstância. Mas passe com alegria, porque a sua fé está sendo forjada, firmada, para o momento que eu e você estivermos diante dele, no qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Verso 10 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Pedro está dizendo: olha, os profetas falaram, eles anunciaram sobre essa graça mediante Cristo. Isso foi anunciado a vocês. Verso 11 diz: investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam para escutar. Pedro está dizendo: olha, nós tivemos o privilégio, os profetas tiveram o privilégio, foi anunciado sobre a graça de Deus, foi anunciado sobre o amor do Senhor, sobre a graça de Cristo Jesus, mas muito mais do que isso, foi nos dado a oportunidade de desfrutarmos dessa graça, de desfrutarmos desse Evangelho, de desfrutarmos desse amor, coisas que os próprios anjos desejavam e não puderam, coisas que os próprios anjos queriam, anelavam, ansiavam, mas não puderam desfrutar da graça de Deus. E eu e você podemos, meu amado. Qual o valor da vossa fé? Uma fé inigualável, firmada em Cristo, fortalecida em Cristo, passada pelo fogo, pelas provas, pelas lutas, mas no final vale a pena cada momento. Na história da igreja nós temos homens e mulheres que tiveram a sua fé provada, literalmente pelo fogo. Pessoas que entregaram as suas vidas, que morreram em fogueiras, porque não ousaram, não quiseram, se recusaram a negar o seu Cristo. A sentença que os livrava era bem simples. Para os leigos, para os incrédulos, era bem simples. A sentença que muitos foram levados ou conduzidos até a fogueira no primeiro século, e o que os poderiam ter tirado de lá era: negue a sua crença,
Negue o seu Deus e você está livre. Mas esses homens e mulheres que foram mortos, queimados em fogueiras, eles foram até as últimas consequências, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, e muitos ainda pregando e dizendo: se arrependam, se entreguem ao Senhor, não desanime, permaneçam firmes na vossa fé. Somente uma fé firmada em Cristo nos faz passar pelas provas com alegria e com louvor ao Senhor, mesmo não vendo o mais, mesmo não vendo, o louvem, o exaltem com toda uma alegria incomparável, porque somente que aqueles que firmaram a sua fé em Cristo sabem o valor dessa fé, sabe o preço que essa fé custou. Meu amado, que você possa caminhar a cada dia firmado na fé em Cristo Jesus, fortalecido em Cristo Jesus. Se nós continuássemos o texto, Pedro vai falar sobre a santidade. É como se Pedro dissesse: olha, a fé é a base para nós vivermos uma vida de santidade diante de Cristo. A fé é a base para nós vivermos uma vida de cristãos. A fé é uma base para nós vivermos uma vida diante do Senhor. Por isso a fé não é somente a crer em Cristo, mas crer em sua palavra como um todo. E não somente crer em sua palavra como um todo, mas praticar a sua palavra como verdade absoluta. Por isso, meu amado, muitas coisas diante do Senhor é inegociáveis. Por isso que muitas coisas diante da palavra do Senhor não mudam. Por isso que muitas vezes nós vamos passar pelo título de careta, de atrasado, de retrógrado, porque a palavra do Senhor é inegociável. Eu tenho visto cristãos se associando com atitudes do mundo, como se fosse a coisa mais natural. Mas a fé que nos leva a crermos no Senhor é uma fé que nos chama a vivermos uma vida de separação, a vivermos uma vida que demonstre Cristo em nossa vida, porque o amamos, porque conhecemos. Que eu e você possamos, meu amado, não negociar diante da palavra do Senhor. Que eu e você possamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Não é o que eu digo, não é o que outro diz, mas o que a palavra do Senhor diz e nos ensina. Nós falamos um pouquinho hoje de manhã que tem coisas na palavra do Senhor que mesmo que o Senhor não fale que é pecado ou que é errado, tem duas coisas que o Senhor nos ensina sobre ética moral, sobre ética espiritual. Aquilo que é permitido, mas não convém. Aquilo que não é dito sobre, você não pode praticar ou não pode fazer. Mas o Senhor nos diz: olha, não vos assemelheis com o mundo. Vocês não fazem mais parte do mundo. Vocês foram chamados para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. A fé, o valor da nossa fé em Cristo, não é somente crer nele para passar pelas dificuldades. Não é somente crer que as coisas vão acontecer na sua vida. Não é somente crer que as coisas vão melhorar. Mas a fé em Cristo, ela vai além. Ela vai além do que nós podemos compreender. É uma fé que traz as afirmações, os ensinos de Cristo para a nossa vida. Então, a partir do momento que eu digo eu creio em Cristo Jesus, eu estou dizendo eu creio na sua palavra como absoluta regra de fé para a minha vida. E porque eu creio na sua palavra, eu vou seguir a sua palavra, custe o que custar. Por isso que é inegociável a palavra do Senhor. Mas todo mundo faz. Hoje os tempos são outros, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ela não muda. O valor da nossa fé não está, meu amado, firmado naquilo que eu quero. Não está firmado naquilo que eu desejo, mas está firmado no Senhor, naquilo que o Senhor tem para a minha vida, naquilo que o Senhor deseja. Por quê? Porque mesmo não tendo visto, há mais. Mesmo não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Simplesmente porque eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra,
E porque eu creio na sua palavra, é ela que eu quero seguir todo o tempo. Que Deus possa conduzir o teu coração, meu amado, firmar a sua fé em tempos de adversidade, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, em tempo de grandes batalhas. Que Deus esteja firmando a sua fé a cada dia. Que Deus esteja firmando o teu coração a cada dia, a cada manhã, a cada momento. Se Ele deu a prova, se Ele deu a luta, se Ele deu a adversidade, Ele vai dar a saída também. Ele vai dar a resposta também. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não manda a tentação além das vossas forças. E juntamente com a tentação Ele provê livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor sabe onde você pode ir, até qual é o seu limite. E em todo momento, em todo trajeto, Ele está com você. Em cada circunstância. Ele jamais te abandona. Ele jamais te deixa. A sua fé está firmada nele. Qual o valor da sua fé? Qual o valor da sua fé em Cristo? Feche seus olhos, não o seu coração. Quer orar com você e por você? Deus, que o Senhor venha abençoar essas vidas, cada uma dessas vidas que aqui estão. Abençoar, a Deus, cada vida que está assistindo a essa mensagem. Que a Tua graça, que a Tua provisão venha sustentar cada família. E muito mais do que isso, que a nossa fé possa continuar sendo firmada em Ti em todo o tempo. É algo inegociável. É algo que nós não podemos negociar com o mundo. Não estamos abertos a discussões, a negociações, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Nos conduza, Senhor Deus, em todo o processo, em todo o dia, em todos os passos, enquanto estivermos aqui neste mundo, sendo tratado, sendo trabalhado, para quando nós estivermos diante do Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, possamos glorificar e bendizer o Teu nome em todo o tempo. Deus, conduza cada família, cada vida em Tua presença, em nome de Jesus. Amém.